Deixa eu só iniciar aqui, pronto. Eu fiz uma audiência em Guarulhos. Primeiro, boa noite a todos, todas, todo mundo que vê gravado. Eu fiz uma audiência em Guarulhos. Foi quando? Nossa, estou indo para cima e para baixo. É o único problema é quando não tem audiência virtual. Aí tem que ir para cima e para baixo. Foi ontem. Fiz uma audiência ontem trabalhista. E aí eu queria mostrar para vocês a importância da prova oral, já que a gente estudou trabalhista recentemente, né? Pedindo licença com relação ao conteúdo. Era uma reclamação trabalhista que era sobre acidente de trabalho. O meu cliente, ele é eletricista. Forneceram para ele um EPI de péssima qualidade. Péssima. Ele tem o EPI, é um óculos escuro, né? Por conta que trabalha no sol, normal. E ele estava trabalhando num pavimento ali, numa construção de um prédio ali perto do Bosque Maia. Vocês vão saber, né? Quem é de Guarulhos vai saber. São prédios de luxo, né? Ali perto do Shopping Maia, tudo. E aí voou uma farpa no olho dele porque o óculos estava bambo. Voou uma farpa de arame, ele estava cortando arame. Nobre. Um dos metros quadrados mais caros do estado, sem dúvida. Voou uma farpa e ele perdeu parte da visão, sabe? E aí nós entramos com a reclamação trabalhista pedindo pensão mensal vitalícia, dano moral, dano estético, toda aquela coisa. E aí a defesa veio, no sentido de dizer que ele não estava usando o EPI no momento. E isso tem algumas controvérsias, né? Porque se ele não estava usando o EPI, a gente sabe que o meio ambiente do trabalho, o ambiente de trabalho é considerado meio ambiente, assim como o meio ambiente que a gente está acostumado, meio ambiente rural, meio ambiente urbano, ele tem que ser um ambiente saudável, o trabalho também é considerado meio ambiente. E, portanto, também deve ser saudável. Então, o empregador, ele tem o dever de fiscalizar o EPI. Meu cliente jura de pé junto que ele estava usando o EPI. Ele falou, João, o problema é que é de péssima qualidade, mas eu estava usando. Só que a gente não tinha testemunha. A gente não tinha testemunha. E as duas defesas, tanto da primeira quanto da segunda reclamada, que era a tomadora de serviço, que era a construtora, era no sentido de que ele estava usando o celular, não estava atento e tal. E a gente sem testemunha, audiência trabalhista, ônus de prova nosso. Eu falei para ele ficar tranquilo, falei, olha, eu vou pegar o depoimento pessoal da reclamada e vou tentar arrancar uma confissão. Ele já tinha me falado que o dono da empresa era cabeça dura, que no começo, antes da gente entrar com a ação, o dono da empresa mandou uma mensagem falando assim, você veio do machucado, sei lá o quê, um papo assim. Aí, quando chegou no depoimento pessoal do preposto da reclamada, que era o sócio, eu perguntei, ele estava usando o EPI? O que ele respondeu? Ele respondeu. Perguntei se ele estava usando o EPI e se ele já foi flagrado sem utilização do EPI outras vezes. Ele falou, já foi flagrado sem usar o EPI. Eu perguntei, mas ele estava usando o EPI na hora do acidente? Não, ele estava usando, só que ele veio doente, ele veio com o olho ruim. O que aconteceu? Confissão. Confissão. Por quê? Porque a defesa fala uma coisa, depoimento é outro, presunção de veracidade da petição inicial. A juíza lá na hora já determinou que era acidente de trabalho, porque ele falou que ele se machucou fora, só que a defesa escrita estava dizendo que foi no trabalho. Então, o depoimento do cara foi totalmente contraditório com a própria defesa. Então, assim, valor da causa alto, valor da causa de R$600 mil, valor altíssimo da causa. E foi determinado na sentença que não... Na própria audiência, a juíza já asseverou que não era culpa do reclamante e era acidente típico de trabalho. Então, assim, isso é um ponto por que eu estou falando hoje? Porque a gente vai falar de fase judicial do ECA. A prova oral, o depoimento pessoal, quando o cliente fala, não, mas eu quero falar. Tem que tomar cuidado com isso. Depoimento pessoal é sempre para arrancar a confissão. Nunca é bom o seu cliente dar depoimento pessoal. E ele tem que estar sempre muito ciente disso. Lógico que no ECA a gente vai ver que é diferente. Porque o adolescente precisa ser escutado. O que, em tese, não o favorece, tá? Não o favorece. Tudo bem? Então é importante, é lógico que a gente vai ver dos direitos constitucionais dele, a gente vai tratar sobre isso, mas eu quero que vocês sempre se atentem muito a depoimento pessoal,
tá? Bom, dito isso, hoje a gente vai... Deixa eu fechar aqui, porque... o Marco mandou aqui. Obrigado, viu, Marco? Legal. Quando que vai ser? O Marco ele falou que vai até postar no grupo de vocês, vai ter uma palestra de Jovem Advocacia, para quem vê gravado. Quando que vai ser, então? Dia 8, é isso? Ou tô confundindo? Dia 29. 29. Dia 29, Legal, cai num sábado, o dia todo, é das 8 às 17. E é lá no Teatro do Padre Bento, do Hospital Padre Bento. Legal. Complexo Hospitalar Padre Bento. Ele separou por horários temas ou não? Eu não abri o link aqui. Está separado por temas, isso, por horário. Legal. Então aí, o pessoal vê o tema que mais interessa. Recomendo, viu? Recomendo muito. Mas são todos muito interessantes aí, pelo que está na legenda. Tem até um influenciador aí do TikTok que ganhou o prêmio 2022 de influencer. Legal. Advogado influencer no TikTok, Instagram. O cara é famosinho. Não lembro o nome, doutor. Tá bem no final, no rodapé já, no término da legenda de participantes. Deixa eu ver aqui quem que é. É curioso. Tem um que eu sigo, ele é bom, hein? Chama Rafael Cândia. Ele não é coach, não. Ele é advogado, ele ensina alguns detalhes. Eu acho que não é o Rafael Cândia, não. É outro esse daí. Mas fica a dica, viu? Esse cara é bom. Lá no finalzinho. Ele vai ser o último horário dele. Tá, deixa eu ver quem que é. Francisco Rabelo, eu acho. Acho que eu já ouvi falar dele. Francisco Rabelo, tá. Ele é o do Tretas Jurídicas. Sei qual que é. É muito bom esse perfil, inclusive. É muito bom. Legal. Muito bom mesmo. Isso mesmo, Treta. Legal, gente. E o palestrante do tema 1 é o Leonardo Sica, viu? Vice-presidente da OAB São Paulo. Esse cara é muito qualificado também, viu? Recomendo fortemente ele. Para quem quiser ver um cara qualificadíssimo, já adianto que esse cara é muito bom. Ele é criminalista, se eu não me engano. Muito bom mesmo. Bom, legal, turma. Vamos lá. Bom, a gente viu sobre fase pré-processual policial, né? Tanto que a gente até viu a diferença para a denúncia e a representação. Nós vimos que o único legitimado ativo para as ações infracionais, no caso, né, de ação infracional, então, é o Ministério Público. Não há possibilidade de queixa-crime. Então, não há ação privada quando se trata de adolescente, tá? Então, quando você for injuriado, difamado, caluniado por adolescente, ou criança, né? Mas adolescente vai fazer mais gravemente, provavelmente. O que você vai fazer? Você vai ter que lavrar o boletim de ocorrência. Não adianta você falar, não, eu sou esperto, eu posso entrar com queixa-crime direto. Não. No caso de adolescente, não. O titular da ação é o Ministério Público. Então, a gente viu a questão do adolescente em estado flagrancial, ou o adolescente que é liberado, a gente viu isso, né? E o adolescente que fica, independente também do estado flagrancial, a gente viu tudo isso, que ele é encaminhado para o Ministério Público no caso de possível internação provisória, porque provavelmente cometeu um ato infracional mais grave, ou para salvaguardar, né, a própria saúde física, mental dele, ou por conta da comoção popular, ou por conta da ordem pública. E aí agora a gente está na parte ministerial, que aí é realmente com o representante do Ministério Público. Então, independentemente de o adolescente ter sido liberado ou não, ele vai ser apresentado perante o Ministério Público. A gente viu que quando ele é liberado pela autoridade policial, é assinado um termo de compromisso, tanto pelo adolescente quanto pelo seu representante ali na hora, que vai ser chamado, né? Porque quando o adolescente ele é apreendido no estado flagrancial, é ligado para entrar em contato com um representante do adolescente. E aí, ele tem que se apresentar no mesmo dia ou nas próximas 24 horas, em caso de impossibilidade, né? Então, a gente viu que existe, de uma forma ou de outra, ou ele vai ser encaminhado, então, pela autoridade policial, ou ele vai se apresentar
espontaneamente, mas de forma obrigatória, mas de forma espontânea também, ato contínuo, perante o Ministério Público. Quanto à hipótese de não apresentação do adolescente, então o adolescente foi liberado, o representante do MP notificará os pais ou o responsável pela apresentação do adolescente, podendo requisitar o concurso das polícias civis, polícia civil e militar. Tá? Por quê? Porque é obrigatório. A gente vai ver que é feita uma oitiva. É feita uma oitiva informal do adolescente, onde o Ministério Público ele pode propor remissão. A gente vai ver o que é essa remissão. Mas é obrigatória essa oitiva informal. É obrigatória. Tem muita gente que já teve discussão se é obrigatório ou não, se é obrigatória a presença do advogado na oitiva informal, e assim. E aí eu preciso colocar aqui para vocês que a apresentação de advogado nessa oitiva informal não é obrigatória, tá? Não é obrigatória, a lei não prevê essa obrigatoriedade. E não necessariamente, portanto, será nomeado advogado ativo para esse adolescente. No entanto, a oitiva vai acontecer e a apresentação do adolescente sim é obrigatória. Agora, ele estar representante por advogado não é. Então, pode ocorrer sim a condução coercitiva desse adolescente para a realização dessa oitiva. Então, o representante do MP vai realizar essa oitiva informal do adolescente e, em sendo possível, de seus pais ou responsável, vítima e testemunhas, tá? Para verificar. Então, é uma apuração pré-processual, tudo bem? É uma instrução do órgão denunciante, e aí aqui eu estou usando denunciante no sentido mais amplo da palavra, tá? Não é no sentido estrito, porque, não, como eu disse, não é denúncia. Então, ele vai verificar se existiu, então, de fato, aqueles atos ilícitos. Diante disso, ele pode promover o arquivamento. Então, o representante... só para vocês saberem, quando é feito o auto de flagrante delito, é requisitado, é informada, é representada, a autoridade policial representa o juiz informando, né? Vocês lembram disso, tanto o MP quanto a autoridade judiciária. Então, é gerado um número CNJ. Então, é gerado um processo, assim, é um procedimento, né? Melhor dizendo, procedimento administrativo de investigação, mas que é possível ser acompanhado pelo site do tribunal. Essa promoção de arquivamento, ela é protocolada, tá? Ela é protocolada nestes autos. Ele pode conceder a remissão, que a gente já vai ver o que é, e ele pode também, ato contínuo, não conceder a remissão e ofertar a representação para a aplicação da medida socioeducativa com ou sem pedido de internação provisória. Tá? E aí, esse é o momento que a gente vai abrir o artigo 180 do ECA. Tá? Então, só para vocês verem, é uma hipótese de números clausos, né, um rol taxativo, do que o representante do MP vai realizar. Promovido o arquivamento ou concedida a remissão pelo representante do MP, os autos serão conclusos à autoridade judiciária para homologação, ou seja, precisa do juiz dar o ok, né? Então, homologar tanto o auto de promoção de arquivamento quanto a remissão. Em caso de não concessão, é realizada a representação judicial nos termos do artigo 182. Então, só para vocês verem como funciona aqui tanto a promoção de arquivamento quanto a representação, tá? Então vamos por 181. Promovido o arquivamento dos autos ou concedida a remissão, mediante termo fundamentado, ou seja, o representante do MP, ele precisa realizar a petição, tanto para um quanto para outro, tem que ser fundamentado por que ele está fazendo isso, tá? Não é uma mera liberalidade. Então tem que ter o resumo dos fatos, os autos serão concluídos pela autoridade judiciária. Não dá para ele não fazer esse resumo dos fatos, ele é obrigatório. Discordando, a autoridade judiciária fará remessa aos autos ao Procurador-Geral de Justiça. Ou seja, por que é importante, então, que contenham então, a fundamentação e o resumo dos fatos? Porque a autoridade judiciária pode entender, por exemplo, se o membro do MP entender que não ocorreu o ato infracional. Vamos supor um ato infracional equivalente a roubo, tudo bem? E aí,
O representante do MP ouviu o adolescente, ouviu o responsável, ouviu a vítima, ouviu as testemunhas e entendeu que ocorreu o fato, mas que não ficou comprovada a autoria. Ok? O que ele vai fazer? Ele vai realizar o auto de promoção de arquivamento, que é uma petição basicamente pedindo arquivamento do feito. O juiz analisa isso. Se o juiz entender que, na verdade, sim tem indícios de autoria, porque nesse caso é uma cognição sumária, tem que ter indícios no começo. É indúbio pro societatis, igual funciona na denúncia para os adultos. Indúbio pro societatis. Se o juiz entender que ele vê indícios de autoria, por exemplo, nesse caso que a gente está falando, ele fala, olha, com toda a vênia, diverte-se do auto de promoção de arquivamento ofertado pelo Ministério Público e determina a remessa para o chefe desse promotor, que é o Procurador-Geral de Justiça. Mediante despacho fundamentado, então o juiz ele vai fundamentar por que ele vê os indícios, né, por que essa representação deve ser realizada, e este oferecerá representação, designará outro membro do MP para apresentá-la ou ratificará o arquivamento. Então, é lógico, o juiz ele não pode apresentar, ele não pode ofertar representação, tudo bem? Ele é autoridade judicante, ele julga, ele não está ali para processar ninguém. Ele pode discordar, que ele falar, não, do pro societatis entendo que deveria ser processado esse feito. O procurador, o que ele pode fazer? Ele pode ofertar a representação, ele pode designar outro promotor, ele pode entender que tem os indícios, né, de autoria e materialidade contra aquele adolescente, ele pode então designar outro promotor, ou ele pode só simplesmente ratificar, falar, não, na verdade eu entendo que a decisão do outro promotor de justiça está correta, e aí sim a autoridade ela é obrigada a homologar. Por quê? Porque aquele que visa a pretensão punitiva, em duas instâncias, entenderam que não havia indícios suficientes para ofertar a representação. Tudo bem? Agora, se por qualquer razão o representante do MP não promover o arquivamento ou conceder a remissão, oferecerá a representação à autoridade judiciária, propondo a instauração de procedimento para aplicação da medida socioeducativa. Beleza? Até aqui, tudo certo. Então, ele tem a obrigação, se ele entender que não é caso de remissão e não é caso de arquivamento, ele vai apresentar a representação. A representação será oferecida por petição, então, ou seja, é escrita, contendo um breve resumo dos fatos e a classificação do ato infracional, quando necessário, o rol de testemunhas, podendo ser deduzida oralmente em sessão diária instalada na autoridade judicial. A representação independe de prova pré-constituída de autoria e materialidade. Olha só que loucura. Aqui ele está falando, olha, a representação não precisa de autoria e materialidade. Não precisa de prova pré-constituída. Ou seja, se na oitiva informal o representante do MP não conseguiu vislumbrar a autoria, não conseguiu vislumbrar a materialidade, mesmo assim ele pode ofertar representação. Mesmo assim. Tudo bem? Mesmo assim. Por isso que muitos juízes discordam. Muitos juízes discordam de autos de promoção de arquivamento. Porque aqui, o que é esse parágrafo 2º? É o indúbio pro societatis inteirinho, gente. É inteirinho. Aqui, o ECA, ele é mais gravoso para o acusado do que até o próprio Código de Processo Penal. Porque na dúvida, você processa. Na dúvida, você colhe as provas judicialmente. Tudo bem? Então, quais que vão ser, geralmente, as fundamentações que o membro do MP vai utilizar? Olha, às vezes o delito, né, o ato infracional não foi tão grave, compensa mais outro tipo de medida do que o próprio processamento. Enfim, às vezes pode até propor, junto aos outros órgãos, né, do sistema de garantias, as medidas de proteção, né, mas não necessariamente a medida socioeducativa. E aí é quando o juiz ele pode sim discordar, tá? Tudo vai depender muito do caso concreto. Agora, o que é essa tal de remissão? A remissão
ela é um instituto despenalizador, assim como tem para os adultos. Sabe, a suspensão condicional do processo, as transações, né? Então, por exemplo, as transações do GCRIM, que a gente vê, né? Finalizando o feito em perdas e danos, né? Então, em autocomposição civil, suspensão condicional da pena, tudo bem? Tudo isso são medidas despenalizadoras. Por quê? Porque a prisão, isso em todo mundo, ela é a última ratio, deveria ser, volto a dizer, a última ratio, a última instância, a última forma de punição é a privação de liberdade. Ela não se aplica em reconhecimento de responsabilidade infracional. Ou seja, se você concede a remissão, ela não pode ser utilizada como antecedentes negativos ou circunstâncias judiciárias. Tudo bem? Assim como, por exemplo, a concessão da NPP. Tudo bem? São institutos de despenalização. Agora, importante, essa remissão ela pode ser própria ou imprópria, segundo a própria doutrina, né? Então, o que é a remissão própria? A remissão própria, ela se trata, então, de um perdão. É um perdão para aquele adolescente. Lógico que vai verificar as circunstâncias pessoais desse adolescente. Agora, o perdão, a remissão imprópria é aquela remissão que o membro do Ministério Público propõe, tudo bem? E é lógico que o adolescente tem que topar, né? Não é obrigatório. Só que ela impõe condições. Mediante indenização, mediante prestação de determinados serviços, mediante a apresentação em determinados serviços, tudo bem? Então ele tem que fazer um curso disso, um curso daquilo outro, participar de sessões ou de algum serviço prestado pelo sistema de garantias, ok? E sobre a remissão, a gente vai ao artigo 127 do ECA, que está aqui. A remissão não implica necessariamente no reconhecimento de comprovação da responsabilidade. Ou seja, não implica necessariamente. Pode ter remissão onde se admite a culpabilidade? Pode. Nem prevalece para efeito de antecedentes, podendo incluir, eventualmente, a aplicação de qualquer de medidas previstas na lei, exceto colocação em regime de semi-liberdade e internação. Ou seja, pode ter aplicação de outras medidas? Pode. Inclusive medidas de proteção. Inclusive outras medidas socioeducativas. Só não pode semi-liberdade e internação. Pode advertência? Pode advertência. A gente vai ver todas as medidas, tá? A gente vai ver mais para frente. A medida aplicada por força de remissão poderá ser revista judicialmente a qualquer tempo, mediante pedido expresso do adolescente, seu representante legal, ou do Ministério Público. Ou seja, vamos supor que o adolescente ele não está cumprindo. Pode ser revisto pelo membro do MP? Pode. A medida de remissão, na verdade, ela é muito gravosa. Pode ser revista pela defesa? Pode ser revista pela defesa também. Ok? Então veja que ela é mais livre nesse sentido do que as condições ou as medidas despenalizadoras para os adultos, né? Agora, turma, a gente vai estudar a fase judicial, tá? E a gente vai dividir em dois também. E aí, na fase judicial, obviamente, ocorreu a oferta da representação. Então, vamos lá. Promovido o arquivamento, concedida a remissão pelo representante do MP, os autos serão concluídos à autoridade judiciária para homologação. Discordando, ele fará remessa aos autos ao Procurador-Geral de Justiça, mediante despacho fundamentado, e este oferecerá representação, designará outro membro do MP para apresentá-la ou ratificará. Então, tudo isso a gente viu. Artigo 181. Oferecida a representação pelo MP, a autoridade judiciária deve designar audiência de apresentação do adolescente, determinando a citação e notificação do seu adolescente e dos seus pais responsáveis para comparecer à audiência e decidir sobre eventual pedido de internação provisória. Então, é só neste momento, quando o juiz ele aprecia da representação, que ele designa a audiência de apresentação do adolescente, determinando, então, sua citação e a notificação dos pais e responsáveis, que ele vai decidir sobre a medida de internação provisória. É só aqui. É só, então, ofertada a representação pelo MP. Ok? Esse é o momento oportuno
para a apreciação da internação provisória. Não sendo localizados ou não comparecendo à audiência os pais ou responsável, o juiz deve designar curador especial. Ou seja, se os pais e responsáveis não aparecerem, aí vai ter que ser designado curador especial, e aí geralmente são os defensores públicos, tá? Ou os advogados inscritos nos convênios da OAB Defensoria. E aí, não sendo localizado o adolescente, determinar-se-á expedição de mandado de busca e apreensão, sobrestando-se o processo até a efetiva apresentação. Olha só que interessante, pessoal. Aqui, o adolescente, então, vai ser obrigado a participar. Não é igual nos adultos que ele corre a revelia. Tudo bem que a audiência ocorre a revelia. Não. Aqui ele é obrigado a participar. O adolescente é obrigado. Os pais não são, assim, são obrigados, obviamente, mas se eles não participarem, é lógico que vai ser apurado o porquê, eventual responsabilização também, administrativa, criminal, pode acontecer tudo isso. Mas a audiência pode ocorrer sem eles, só vai ser nomeado curador especial para esse caso, tá? Não se confunde, por favor, com o curador que a gente viu lá atrás. A gente não está falando de curador para pensar patrimônio do adolescente, se responsabilizar por ele na vida, nada disso. É para fins processuais apenas, tá? Então, são curadorias diferentes, tá? Por isso que a gente chama de curador especial. Agora, se não comparecer o adolescente à audiência, apesar de devidamente intimado, o juiz determinará a condução coercitiva, tá? Agora, comparecendo o adolescente e seus pais ou o responsável, a autoridade judiciária procederá à oitiva dos mesmos. Diante disso, pode oferecer remissão, que é o que a gente chama de remissão judicial. Então, existem duas formas de remissão, tá? Existe a remissão proposta pelo membro do MP antes da fase judicial, antes da fase. A fase ministerial, a remissão pelo MP é na fase ministerial, pré-processual. E aqui a gente está falando de remissão judicial. E é lógico que o representante do MP, como titular da ação, vai ser escutado. Ou vai ser designada audiência de continuação. Tudo bem? Então, vamos ver esse artigo 184 para a gente ver na letra da lei como que funciona. Olha lá. O adolescente e seus pais ou responsáveis serão cientificados do teor da representação e notificados para comparecer à audiência acompanhados de advogado. Se os pais não forem localizados, a autoridade judiciária dará curador especial ao adolescente. Não sendo localizado o adolescente, a autoridade judicial expedirá o mandado de busca e apreensão, determinando o sobrestamento do feito até a efetiva apresentação. Estando o adolescente internado, será requisitada a sua apresentação sem 87. Se o adolescente devidamente notificado não comparecer injustificadamente à audiência de apresentação, a autoridade judiciária designará nova data, determinando a sua condução coercitiva. Por fim, o 188. A remissão, como forma de extinção ou suspensão do processo, pode ser aplicada em qualquer fase do procedimento antes da sentença. Então, a remissão judicial, ela pode ser aplicada pelo juiz a qualquer momento, tá? Mas tem que ser antes da sentença. Ah, pode ter remissão em sede de tribunal? Não pode. Por quê? Porque aí já teve sentença. Ok? Tudo bem? Tudo bem até aqui? Beleza. Então, eu coloco aqui, né, a remissão judicial como forma de extinção ou suspensão do processo. Por que suspensão? Porque a remissão judicial não necessariamente vai ser o perdão como é a remissão ministerial. Ela pode ser uma remissão onde o adolescente, para se concretizar esse perdão, ele precise realizar determinados atos. E aí, enquanto isso, o processo fica suspenso. Quando a gente falou ali que até o adolescente aparecer, o processo fica sobrestado, isso também significa suspensão, tá? Não sendo o caso de remissão, será designada audiência de continuação. Então, é nessa audiência de continuação onde vai ocorrer a oitiva das partes, vai ser colhida a prova oral, tá? É o que a gente chama de audiência de instrução. Aqui chama audiência de continuação. Geralmente, a audiência de apresentação é onde o juiz ele vai propor a remissão, tá? Geralmente é isso que acontece.
E aí, bom, não aceita a remissão ou não estando correta, né, o juiz não entendendo que é o caso de remissão, aí é designada a audiência de continuação. O advogado constituído ou defensor nomeado, então aqui no caso de curador especial, no prazo de 3 dias contados da audiência e apresentação, oferecerá a defesa prévia e rol de testemunhas. Ou seja, turma, olha só, tanto a representação realizada pelo MP quanto a defesa prévia, ambas precisam estar instruídas, caso queiram, né, realizar a prova oral, ambas precisam estar instruídas do devido rol de testemunhas, tá? O não oferecimento da defesa prévia não tem o condão de, por si só, nulificar o feito, uma vez que sua ausência pode constituir até mesmo estratégia da defesa. Essa é a inteligência da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, se o adolescente não apresentar defesa prévia, isso não significa por si só nulidade do processo. Por quê? Porque a não apresentação de defesa pode ser estratégia da própria defesa. Assim, é difícil pensar numa estratégia de defesa que não tenha apresentação de defesa. Tudo bem? Ok? Mas a não apresentação de defesa e a continuidade da persecução, da punição, não significa que o processo está eivado de nulidade. Pelo contrário, o processo segue normalmente. Na audiência de continuação, ouvidas as testemunhas arroladas na representação e na defesa prévia, então foi aquilo que eu disse, né? Nessas petições, que sempre devem ser escritas, tá? Tanto a defesa prévia quanto a representação, já instruído com o rol de testemunhas, cumpridas as diligências e juntado o relatório da equipe interprofissional. Por quê? Lembra que, quando a gente está falando de ECA, sempre é necessária a realização de prova técnica interprofissional? Aqui, nesse caso, não vai ser diferente, turma. Não vai ser diferente. Aqui vai ser realizada a entrevista social, o acompanhamento psicológico do adolescente também vai ser realizada a entrevista com psicólogo. Então vai ser feita essa prova interprofissional ou multidisciplinar ou multiprofissional, como queira chamar, justamente para que o juiz tenha subsídio de qual punição, se o caso, né? Se o caso, qual punição ele vai aplicar. Isso é necessário, porque a gente está falando aqui de pessoas que estão ainda em formação. Não é simplesmente, vou internar. Porque ele precisa entender o que é mais frutífero para esse cara se ressocializar. Lembrando, é medida socioeducativa. Tem educação no meio. A ideia é sempre essa. Então, juntado o relatório da equipe interprofissional, será dada a palavra ao representante do MP e ao defensor sucessivamente, pelo tempo de 20 minutos para cada um, prorrogável por mais 10, a critério da autoridade judiciária. Em seguida será proferida a decisão. Então, como funciona? Veja que é um rito muito célere, né? Então, é feita a representação. Na sequência, é designada a audiência de representação, depois é designada a audiência de apresentação. Não sendo proposta a remissão ou não sendo aceita, é designada o quão antes a audiência de continuação. Da audiência de continuação, da audiência de apresentação, o advogado vai ter 3 dias para apresentação da defesa, tudo bem? Depois é feita a audiência designada a audiência de continuação, onde são colhidas as provas orais, tudo bem? E aí, na audiência de continuação, é nesta audiência que são realizados os debates orais, que às vezes acontecem também para os adultos, né? As alegações finais orais, que a gente chama de debates orais, pelo prazo de 20 minutos para cada um, prorrogável por mais 10, tá? A critério, ou seja, essa prorrogação não é obrigatória. E na sequência é aplicado a sentença, tudo bem? Então, olha o que diz o artigo 186, parágrafo 4º. Na audiência de continuação, ouvidas as testemunhas arroladas tanto na defesa quanto pela representação, cumpridas as diligências, juntado o relatório da equipe interdisciplinar, será dada a palavra ao representante do MP e ao defensor sucessivamente. Ou seja, primeiro fala a acusação, depois a defensoria, né? Ou o defensor, advogado de defesa, sob pena de nulidade.
Por quê? Porque a defesa sempre precisa ter teor do que das imputações, do que vai ser alegado na acusação. Por quê? Como a gente já viu, não sei se vocês vão se lembrar, mas vamos supor que, no caso de adultos, seja realizada uma denúncia por roubo. Tudo bem? Uma denúncia por artigo 157. Ao longo da instrução, fica comprovado que, na verdade, não aconteceu um roubo. O que aconteceu foi um furto. Pode o juiz condenar por furto, mesmo a denúncia ter sido por roubo? Só uma pergunta. Pode. Se ao longo da instrução for entendido que, na verdade, o crime foi outro, isso é possível? E aí? Senhor, tem como formular a pergunta novamente? Faço. Vamos supor, num caso que um adulto foi denunciado por roubo. Tudo bem? Ao longo da instrução, foi verificado que não foi roubo, foi furto. Pode o juiz sentenciar por furto, mesmo a denúncia sendo por roubo? Com certeza sim, professor. Acredito que sim. Alguém lembra o nome disso? Alguém lembra? Professor, não sei se estou certo, mas eu acho que é pelo menos semelhante ao princípio da fungibilidade. Tem alguma coisa a ver? É semelhante, mas tem um nome próprio isso. Vocês lembram? Na doutrina, é previsto no CPP, vocês lembram como chama isso? Porque muita tese de defesa de advogado desavisado fala, não, mas tem que ser adstrita aos fatos, a tipificação da inicial, mas não é. No criminal é diferente. Vocês não lembram? Chama emendatio libelli. Emendatio libelli, vou colocar aqui para vocês. Emendatio libelli. A emendatio, ela está prevista no artigo 383 do CPP. Vou colocar aqui para vocês possam recordar. Olha o que diz aqui. O juiz, sem modificar a descrição do fato contido na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica, ainda que em consequência tenha que aplicar pena mais grave. Tudo bem? Então vamos pensar, turma, que o cara foi denunciado por importunação. E ao longo da instrução foi entendido que era estupro. Tudo bem? Mas com os mesmos fatos. Ele só tipificou errado. Pode o juiz aplicar a pena, mesmo de crime mais grave? Pode. Isso pode acontecer no caso aqui de criança e adolescente? Pode. Por isso que é importante a defesa ser a última a falar. Por quê? Porque ele precisa verificar o que o Ministério Público vai fazer. O que o Ministério Público vai arguir. Justamente para rebater. Porque às vezes o MP vai falar de uma emendatio libelli e a defesa precisa se defender. Pelo princípio da ampla defesa contraditória. Então, é nulidade, é nula a sentença em caso de alegações finais cuja ordem foi invertida. E isso muda tudo, viu? Isso muda tudo. Agora, existe também a mutatio libelli. Vou colocar aqui para vocês no chat. A mutatio libelli. O que é a mutatio libelli? Ao longo dos autos, verificou-se que os fatos narrados na denúncia são diversos dos fatos da realidade. Na emendatio, ele só tipificou errado, mas os fatos são os mesmos. Ele falou que era importunação, a gente viu durante a instrução que era estupro, mas os fatos narrados na denúncia são os mesmos. Falou que era roubo, mas na verdade era furto. Tanto faz se é mais grave ou menos grave. O juiz não vai... Agora, na mutatio, o juiz vai determinar
que o Ministério Público emende, de fato, a petição inicial. Porque aí tem fato novo, fato que está divergindo aí da denúncia. No caso, e no nosso caso aqui, da representação. Isso pode acontecer em ações infracionais? Pode acontecer, tá? Então, vocês precisam sempre saber. Toda vez que vai se pronunciar nos autos, a defesa fala depois da acusação. Porque você precisa ter teor daquilo que você está sendo imputado. Tudo bem? Bom, é isso. Indúbio pro réu, artigo 189, tá? Então, no artigo 189 do ECA, a gente vai ver quando que a autoridade judiciária não vai aplicar medida alguma, tá? Então, quando que vai acontecer? Então, tem um rol taxativo do artigo 189. Olha lá. A autoridade judiciária não aplicará qualquer medida desde que reconheça na sentença. Então, a sentença precisa conter um desses pontos. Não estiver provada a existência do fato, ou seja, estar provada a inexistência. Não estiver provada, não haver prova da existência do fato, ou seja, aqui provou-se que o fato não aconteceu. Provou-se que não aconteceu. Aqui não se provou o que aconteceu. São coisas diferentes. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos supor que eu seja um adolescente e a acusação é de que eu cometi ato infracional equiparado a furto do Vanderlei, de celular. Tudo bem? Só que ao longo dos autos ficou provado que o fato nunca aconteceu, porque o Vanderlei sempre esteve na posse de propriedade do celular dele. Então aqui eu provei que o fato inexistiu. Agora, se... Aí agora é diferente. Segundo, não haver prova da existência. O Vanderlei, novamente, mesmo caso. Só que ao longo dos autos, não ficou provado que esse fato aconteceu. Não ficou provado que esse fato aconteceu. E não que ficou provado que ele inexistiu. São coisas diferentes. Uma coisa é você provar que 0 é 0. Outra coisa é você não conseguir provar que 0 é 0. São coisas distintas, é um limiar, mas são distintas. Então, aqui, por quê? Porque cabe à acusação ter a prova da existência do fato, tudo bem? É ônus de prova da acusação, provar que o ato ilícito ocorreu. Terceiro. Oi. Professor? Sim. Seria o caso do homicídio, com ocultação de cadáver, que vamos supor, você tem um homicídio, porém você não tem o corpo. Então, você não tem aquela certeza que realmente ocorreu o homicídio, né? O caso que ocorreu em Minas, né? No caso daquele jogador lá do goleiro. Apesar que pegaram coisas, do Bruno. Então, só que ali não tinha prova assim, material que, vamos supor, que realmente ela morreu, né? É que nesses casos, é igual o caso agora da... Qual que é o nome da advogada, meu Deus? Que ela é herdeira do grupo educacional milionária, que sumiu agora, gente. Tava tendo um caso com o funcionário do marido. Nossa, fugiu o nome. Peraí que eu já vou dar um Google aqui. Herdeira. Peraí que eu já vejo. Caso Annick Herd. Herdeira do grupo... Eu tô com um Croton na cabeça, mas não sei se é. Ai, não sei agora. Deixa eu ver qual grupo. Annick Herd. Ó, é de um grupo educacional... Da Unigran Rio. Eu tô falando besteira. Eu ia falar grupo Croton, mas não é grupo Croton, não. Grupo que dá origem à Universidade Unigran Rio. O que aconteceu? Esse caso... Eu não sei se vocês acompanharam, passou no Fantástico, tudo. É uma advogada que sumiu, que acha a doutora Annick. E ela sumiu. Foram mandadas mensagens pelo celular dela, como se fosse ela, mas depois descobriu que não era. E ela tinha um caso com um funcionário do marido, que é um milionário e tal.
que é, de fato, o grande herdeiro desse grupo aí. E aí, é lógico que eu estou falando aqui é tudo da investigação, tá? Não tem nada provado, né? Aí, a linha de investigação tá acreditando, tem algumas fotos, troca de mensagens que apareceram, que ela estava dando um caso com esse rapaz. Esse funcionário, ele se apresentou para esse herdeiro como policial. E aí, ele resolvia questões burocráticas pro cara e tal. E aí, a moça sumiu, né? Ele disse que ela ia passear, um negócio assim, resolveu alguma coisa e sumiu. E aí esse cara, foi ele que sequestrou, igual que a investigação tá conduzindo nesse sentido, e ele fazia a ponte com esse herdeiro, dizendo, não, pode ficar tranquilo que eu vou fazer a ponte com os sequestradores. E aí o cara pagou o resgate, pagou milhões em resgate. Agora eu não vou lembrar quantos, mas assim, milhões, tá? E a menina, a moça não voltou. Então, a hipótese é de homicídio com ocultação de cadáver, né? Esses casos, eles são sempre muito difíceis para acusação, porque é isso, não tem prova, né? Só que assim, se você consegue provar o cárcere da pessoa, que você cerceou a liberdade da pessoa, e a pessoa sumiu, e ela nunca mais apareceu, assim, é difícil não ocorrer a denúncia por ocultação e é difícil não ter a condenação. É lógico que aí vai depender de júri, né? E aí por isso que é interessante o júri, porque aí de fato vai ser argumentos. Ou ela fugiu, ou ela foi morta e não se sabe onde está. E tem outros casos. O caso do goleiro Bruno é esse, é o que o João colocou. Nesse caso, ele foi condenado, né? Ele foi condenado, salvo o melhor juiz, ele foi condenado. Mas são provas difíceis. Só que assim, é prova difícil, mas por outro lado, se você consegue estabelecer a ligação do acusado com o sumiço da pessoa e a pessoa não aparecer, é realmente uma questão muito de probabilidade. E aí, quando a gente está falando de júri, basta a probabilidade, né? Porque basta qualquer argumento serve para condenar ou para absolver, né? Lógico que é isso, ressalvados os casos da defesa de legítima defesa da honra, que a gente já sabe que isso não existe, o STF proibiu. Mas tirando isso, quase qualquer argumento. Fiquei com dó, pode absolver. Fiquei com raiva, posso condenar. Tudo bem? Então, lógico, nesses casos é complexo, mas vai depender do júri. Aí aqui é mais difícil, né? Porque aqui a gente não tem júri, né? Tudo bem? Aí aqui a gente tá falando de ato de prova mesmo, né? De prova de verdade. Só que, novamente, aqui nesse caso, você vai ter que provar minimamente a ligação do adolescente com o sumiço dessa pessoa, né? Senão, realmente, a gente não tem prova da existência do fato. Perfeita a colocação do João. Inciso terceiro, não constituir fato o ato infracional, tudo bem? Tranquilo. Ou aqui, não existir prova de que ter o adolescente concorrido para ato infracional, ou seja, o ato infracional aconteceu, mas não tem prova de que ele concorreu para o acontecimento desse ato. Na hipótese desse artigo, estando o adolescente internado, será imediatamente colocado em liberdade. Então, ele está em internação provisória. Foi acontecendo o processo. Foi provado qualquer das hipóteses do 189, é óbvio que ele vai ser colocado de forma imediata em liberdade, tá? Pessoal, alguma dúvida com relação aqui? É lógico que aqui o artigo 189 está escancarado, né? O indúbio pro réu em favor do adolescente, lógico que qualquer acusado, tudo bem? É o indúbio pro réu do ECA, então ele está ali por trás do artigo 189. Com relação... Aí, lógico que a gente não viu ainda as medidas socioeducativas em espécie, a gente vai ver elas. Mas, só para adiantar, com relação à medida de advertência, ela sempre pode, então, ela pode ser aplicada sempre que houver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Então, vamos lá para o 114. Olha o que diz o 114. Espera aí que eu já abro a palavra, tá? Então... As imposições das medidas previstas no inciso 2º ao 6º, então 2º ao 6º,
obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, inserção, regime de semi-liberdade, internação em estabelecimento, medida protetiva. Então, a imposição dessas medidas pressupõe a existência de provas suficientes. Então, todas as medidas, exceto a advertência, tem que ter prova suficiente de autoria e materialidade, ressalvada a hipótese de remissão. Tudo bem? Então, a advertência, ela pode ser aplicada, tudo bem, em caso que não houver indícios suficientes de autoria e materialidade. É uma possibilidade, tá? O artigo 114 do ECA colocou. Ele pressupõe a existência. Pressupõe. Agora, a advertência, ela pode ser aplicada? É uma faculdade. Pode ser aplicada. Pode. Volto a dizer. No inciso 2º ao 6º, pressupõe. Ou seja, se você aplicou obrigação de reparar o dano, serviço à comunidade, liberdade assistida, existe prova de suficiente autoria e materialidade. A advertência nem sempre vai ter prova de existência de autoria e materialidade. Tudo bem? Ok? Isso tem que ficar claro. Pode a autoridade judiciária. Então, se você tem uma medida de advertência aplicada, não necessariamente ocorreu prova suficiente de autoria e materialidade. Isso tem que ficar muito claro, porque é uma tese de defesa importante. Gustavo, pode falar. Acho que foi sem querer, né? Bom. Professor, não foi não. Oi. Desculpa. Eu achei que eu tivesse apertado para destravar o. Desculpa. Vamos lá, no caso prático, o senhor que até comentou do juiz, como que o senhor falou mesmo que é o nome do... Da doutora Anitta. Não, o colega falou da fungibilidade, como que chama mesmo o termo? Que o juiz pode tanto agravar como... Emendaço libelli. Emendaço, isso. O menor cometeu o crime lá com seus quase 18 anos, 17 anos e 11 meses. Certo. E logo após não tinha provas contra ele, entendeu? Cometeu um crime de homicídio. Tá. Não sei se pode acontecer isso daí. Vamos dizer, ou mesmo que tenha tido a prova contra o menor e ele tenha sido achado após os 21 anos, que é a idade máxima para pena socioeducativa, correto? É 21 anos, né? Isso, medida socioeducativa, é isso. Ele pode, se ele for achado depois que seus 21 anos e um dia, ele pode cumprir essa pena socioeducativa ou não mais pela idade? Não mais. Não mais? Não mesmo pode. Sendo um crime de homicídio que ele deveria ter cumprido, não. Então não tem. Mesmo. Não tem o que fazer. E mesmo se for pelo... Eu já esqueci de novo o termo que o senhor falou, em pé. Como que é? Em pé? Da fungibilidade. Da emendaço, não. Emendado. Mesmo se for isso, emendado. É o que o Marco está colocando ali. É hipótese de prescrição. Não tem mais. Prescrição da pretensão punitiva. Não dá mais para fazer. Por conta da idade dele, né? Não por conta do... Que ele por não conta tem mais da idade, mas a gente... nesse caso, deixa eu fazer conta, 19... Nesse caso, vai ser por conta da idade. Nesse caso, por conta dos 17 anos, vai ser por conta da idade. Mas vocês vão ver que praticamente quase todas os delitos vão ter pena de prescrição se você não ajuizar a representação no momento correto. A gente vai falar sobre isso já. Mas nesse caso, como ele é 17 anos de 11 meses, ou seja, muito próximo dos 18... Dos 18, isso. Por isso que eu já coloquei muito bem próximo para não dar o tempo de prescrever, sim pela idade. Mas tem a prescrição prevista, mas é a prescrição da súmula, não é a prescrição da lei, né? É a prescrição da hipótese de... Porque nesse caso, tem que ficar muito claro o seguinte, quando ele cometeu o delito, ele era menor de idade, é pena socioeducativa. É medida socioeducativa. Se é medida socioeducativa, é até os 21. Depois disso, não tem como mais. Não é a prescrição prevista no Código Penal. É a prescrição nos termos do ECA. Mesmo se for de reparação de dano, é o mesmo...
É o mesmo, porque você... mas aí você pode pensar, não, mas aí ele não pode responder como maior de idade? Não, claro que não, porque ele cometeu quando ele era adolescente. E até porque vai ter sentença transitada em julgado, enfim, a gente não pode ter revisão criminal para impégios, né? A gente não pode ter revisão criminal para piorar a situação do acusado. Não, isso não existe. Tudo bem? Então não existe medida jurídica. Não existe. Tá? Por isso que, nesses casos, é muito importante a atuação máxima do titular da ação infracional, né? Tudo bem? Correto. Ó, falando em prescrição, é o que a gente vai falar, inclusive, agora. Aplica-se prescrição penal às medidas socioeducativas. Essa é a inteligência da súmula 338 do STJ. Então, se aplicam as prescrições previstas no Código Penal. Então, sobre isso, vamos ver o que diz o Código Penal acerca da prescrição, tudo bem? Deixa eu abrir aqui. Artigo 109, 4º e 115. Então, vamos abrir o Código Penal aqui. Ó. Então, a prescrição antes de transitar o julgado, a sentença final, salvo disposto o parágrafo 1º do artigo 110, esse código regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade. Tudo bem? Isso aqui vocês já sabem. Então, se o máximo é de 20 anos... em 20 anos, se o máximo da pena é superior a 12. Em 16 anos, se o máximo da pena é superior a 8 e não excede a 12. Em 12 anos, tal. Aí tá aqui, né? Certo? Só que se aplica o artigo 115. São reduzidos de metade os prazos das prescrições quando o criminoso era o tempo do crime menor de 21. Então, se aplica o artigo 115. Então, aqui, crime que a pena é superior a 12, para o ato infracional, a prescrição é em 10. Aqui, se aqui é 16, para o ato infracional é 8. É da metade. É da metade a prescrição. Tá? Então, você aplica a prescrição penal nos termos do artigo 109, cumulado com o artigo 115. Não pode perder isso de vista. É lógico que, e isso é muito óbvio, que se o adolescente fizer 20... É lógico. A gente conseguiu indícios de materialidade quando ele tinha 19. Ele vai poder responder? A gente já viu que sim, né? E aí eu volto para súmula 605. A superveniência da maioridade não impede o ajuizamento da ação. Não impede, ele vai responder pelo ato infracional. Agora, se ele fez 21 anos, não tem jeito. Porque a medida socioeducativa se esvaiu, não tem mais como. Tudo bem? Aí o Estado falhou na sua pretensão punitiva. O Estado falhou. Tudo bem? Vamos lá. Para a gente acabar. A intimação da sentença quer que aplicar a medida de internação ou quer que aplique regime de semi-liberdade será feito tanto na figura do adolescente quanto na figura do seu defensor. Ou, quando não for encontrado o adolescente, na figura dos seus pais ou representantes legais, sem prejuízo do defensor. Defensor sempre é intimado, tá? O adolescente, se ele não for encontrado, é na figura dos pais ou responsáveis. Curador, tutor, enfim. A intimação da sentença, que aplicar qualquer outra medida, será feita apenas na pessoa do defensor. Ou seja, quando vai ser feito na figura do adolescente? Internação ou regime de semi-liberdade. Agora, se for penas mais brandas, sempre na figura do defensor. Agora, o adolescente ele pode escolher ou não recorrer. Ou o defensor pode ou não escolher recorrer. Ou seja, pode ocorrer um conflito entre os interesses. No conflito de interesses, e do adolescente, seu defensor, sobre o interesse de recorrer, prevalece o intento mais favorável ao adolescente. Artigo 190 do ECA. Tudo bem? Então, como vocês podem ver aqui, ó. A intimação da sentença que aplica a medida de internação ao regime de semi-liberdade será feita, então, ao adolescente e ao defensor, quando não forem encontrados seus pais irresponsáveis sem prejuízo do defensor. Sendo outra medida, a intimação far-se-á unicamente na pessoa do defensor, recaindo a intimação na pessoa do adolescente, deverá se manifestar se deseja recorrer ou não.
Adolescente acha que não. Defensor entende que sim. E se manifesta nos autos nesse sentido, em nome do adolescente. O que vai acontecer? O recurso será apreciado. A mesma coisa se aplica para os adultos. Sempre é no sentido de beneficiar o acusado quanto a recurso. Aquilo que lhe é mais favorável. Por quê? Porque a pessoa não tem capacidade técnica para decidir o que é melhor para ela. Quem sabe disso é, evidentemente, a sua defesa técnica. Tudo bem? Beleza? Ficaram com dúvidas? Não? Turma, o que a gente vai fazer agora? A gente vai estudar na próxima aula as medidas socioeducativas em espécie. Nós vamos estudar os recursos cabíveis, mas os recursos vocês já conhecem, são os recursos do Código de Processo Civil, então não tem muito segredo. A gente vai verificar, né, quais são... acho que o principal mesmo são as medidas, né? Lógico que a gente vai verificar quando cabe um recurso ou outro, mas sobre isso eu imagino que vocês não vão ter maiores dúvidas, e aí na sequência a gente começa a fazer exercício, a gente vê aprofundamento também, tá? A gente vê jurisprudência, tudo isso a gente vai começar a fazer a partir do próximo encontro. No próximo encontro, só para vocês verem aqui no nosso portal, só para vocês se localizarem. Ó, a gente finalizou o item 7, adolescente infrator. E nós vamos finalizar o 8 na próxima aula. Já, então, na quarta-feira que vem, dia 12. E aí, a gente vai ver o conteúdo do livro, né? Porque aí só faltam as medidas socioeducativas para a gente realmente finalizar, que a gente, com certeza, finaliza na quarta-feira. E aí a gente começa esse aprofundamento com a jurisprudência e com questões, tá? Mas assim, o que eu vou pedir para vocês na próxima aula? Vejam se vocês conseguem no final de semana, na sexta, segunda ou na própria terça. Assim, mais tardar na quarta-feira. Veja se vocês conseguem fazer uma revisão do período judicial do processo, tá? Justamente para vocês conseguirem se localizar. Mas só para retomar, é ofertada a representação, é designada a audiência de apresentação. Disso, o defensor tem 3 dias a partir da audiência para apresentar a defesa prévia. Vai ser na audiência de apresentação também. Vai ser designada a audiência de continuação. São colhidas provas orais, é apreciado o relatório interprofissional e nessa audiência de continuação são feitos debates orais e proferida a sentença, tá? Então, só para ficar claro para vocês qual que é o rito, mas justamente para vocês verem mais ou menos, né, como que vai ser feita essa sentença, também para entender cada medida, eu peço para que vocês revejam então esse rito das medidas, o rito judicial, tá? Que são basicamente os 2 últimos slides, fase judicial 1 e fase judicial 2. Então, só para vocês acompanharem a aula que vem de uma maneira mais frutífera, tá bom? Ficaram com alguma dúvida, pessoal, com relação ao conceito de ato infracional, fase policial, fase ministerial, fase judicial, remissão, alguma coisa? Não? Depois anotem aí. A gente viu, tá? Súmula 605 do STJ e vimos súmula 338 do STJ, que vai tratar sobre a prescrição, a 338, e a 605 vai tratar sobre o ajuizamento com maioridade superveniente. E anotem também, isso aí já é de doutrina, né? Tanto a emendatio libelli quanto a mutatio libelli. Tá bom? Então a gente se vê na semana que vem, quarta-feira, 19 horas. Pessoal, forte abraço para vocês, bom descanso, sempre um prazer estar com vocês. Até mais, tchau, tchau.